Bom, depois, então, no vídeo anterior a gente viu as exceções da regra do octeto, né? Que a gente chama assim de camada de valência expandida, né? Mas expandida é estranho, porque às vezes dá a entender que na minha cabeça eu entendo que expandida é quando ficou com mais que 8 elétrons, né? Mas, por exemplo, essas exceções aqui existem também ficando com menos que 8, né? Então, só para que fique claro isso, né? Essa expressão aqui ela é meio estranha, eu acho, só que eu acho, na minha cabeça, ela dá a entender que camada de valência expandida é porque passou da regra do octeto, né? Mas não, tem condições que ficou antes da regra do octeto, tá? Mas então vamos lá, vamos para a próxima, o próximo tipo de exceção, tá? Daí essa exceção, essas exceções aqui é a seguinte, ó. Na real, é possível um átomo formar ligações químicas e acabar ficando com um número ímpar de elétron, tá? Em outras palavras, isso aqui é quase quando tu vai montar a molécula e tu não montou certo. Em outras palavras, é isso, né? Vocês vão me entender. Ó. Pensem nessa molécula aqui, ó, óxido nitroso, tá? O, o óxido, essa molécula aqui, ela... monóxido de nitrogênio aqui, melhor dizendo, né? Essa molécula aqui, ela... Não, assim, como é que eu vou dizer assim? Ó, não sei se vocês já perceberam, assim, ela parece que ela está errada. Vamos fazer assim, ó, vou explicar pela tabela periódica aqui, ó, barbada. Né? Assim vocês já vão exercitando como é que monta as moléculas. Se eu tiver que montar uma molécula entre nitrogênio e oxigênio, como é que eu vou montar? Bom, primeiro eu já percebi que nitrogênio está nesse grupo aqui, dos que querem ganhar elétron, aqui e o oxigênio também. Então isso aqui vai ser uma ligação covalente. Perfeito. Só que aí eu vou ver que nitrogênio é do grupo 15, ele precisa fazer 3 ligações. E o oxigênio ele é do grupo 16, ele precisa fazer 2 ligações covalentes. Então não bate a coisa, né? Porque aí, por exemplo, o, o oxigênio vai ter que fazer 2 e o nitrogênio quer fazer 3. Bom, o oxigênio faz as 2 que ele quer e não faz mais. E o nitrogênio, ele precisa fazer uma ligação a mais. Ele precisa de um elétron a mais aqui, né? Um só a mais. E não vai ter. E aqui não vai ter aquele negócio que a gente aprendeu uma hora, que era o monóxido de carbono, que era o CO, né? Lá no CO, que eu não vou voltar agora, mas lá no CO era parecido com isso. Só que o oxigênio aqui, por exemplo, ele tem 2 pares de elétrons sobrando. Ele até pode pegar um par de elétrons e fazer uma ligação covalente coordenada. Só que esse nitrogênio, em vez de ficar com os 8, ele ia ficar com 9 elétrons na última camada. Isso aí já não acontece. Mas acontece dele ser, digamos assim, ficar feliz com 7. Então, quando o nitrogênio forma 2 ligações só com o oxigênio, quantos elétrons fica na camada de valência dele aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um número ímpar. Existe molécula assim? Óbvio que existe. Essa molécula INO existe. Só que já dá para perceber, e aqui já dou uma dica para vocês, que essa molécula ela não está numa situação muito legal, né? Não é muito, o normal no mundo é as coisas não ficarem desse jeito aqui. É por isso então que cada vez que temos moléculas desse jeito aqui, elas são muito reativas. Rapidinho elas vão esse nitrogênio vai achar um jeito de fazer uma ligação com alguém. Em outras palavras é isso, né? Mas a molécula existe por determinadas condições, um período de tempo, ela existe, né? E aí, mas é claro que elas são bastante reativas. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Existe essa molécula aí. Antes de vocês se desesperarem, pensar, putz, mas agora o professor acabou de ensinar montar molécula não respeitando a regra que ele mesmo ensinou. Então, assim, ó, eu acho que em questões de ensino médio, nunca vão dizer assim, ó, montem uma molécula entre nitrogênio e oxigênio. Aí vocês não, vocês vão seguir as regras que eu ensinei, né? E quando as questões lá em exercícios sobre esse assunto aqui for sobre isso, moléculas em que o átomo fica com número ímpar na camada de valência, eu acho que a questão já vai meio que forçar vocês a se obrigar a montar uma molécula entre só um nitrogênio e um oxigênio. E aí vocês vão lembrar da minha aula. Ah, mas o professor disse que dá para montar uma molécula que parece que está errado, digamos assim, né? Ou seja, o elemento aqui ficou com número ímpar, né? E aí então vocês tentem montar da melhor maneira possível. Acho que a melhor dica, o jeito mais simplório de explicar isso aqui no ensino médio, eu acho que seria esse, tá? Sem querer complicar. Por que eu digo querer complicar? Porque existe uma teoria que explica isso aqui. Só que essa teoria a gente nem faz parte do cronograma aqui do ensino médio, tá?
é toda uma teoria, que é chamada de teoria do orbital molecular, mas é bem complicadinho. E aí, então, a gente não vai estudar essa teoria, então eu acho que, em princípio, aprendam que é possível de vocês montarem algumas moléculazinhas. E também eu acho que vai cair, se cair isso aqui em Enem, prova, vestibular e assim por diante, sempre vai ser mais ou menos essas aqui, ó, nada, coisa mais esdrúxula, né? Então, só lembrem que até é possível a gente montar umas moléculas onde parece que não ficou certo, que nem essa, parece que está errada a molécula, né? O nitrogênio está faltando fazer ligação. E e aqui é a mesma coisa, a gente também tem essa molécula aqui, que é o dióxido de nitrogênio. Aqui, ó, a gente tem dois oxigênios ligados a um nitrogênio. Só que o oxigênio ele precisa de dois elétrons, né? E esses dois oxigênios aqui, na verdade, eles fizeram o que eles queriam. Ó. Esse aqui fez duas ligações covalentes, ficou com 8. Esse aqui ele não fez ligação covalente, mas alguém fez uma ligação covalente coordenada com ele. E daí ele ficou com os 8. Só que esse cara aqui não. Na verdade, ele tinha que fazer 3 ligações covalentes. E ele só fez duas covalentes. Lembram que a covalente coordenada é dois elétrons que já era do nitrogênio, em que ele consegue aproximar do oxigênio, mas os elétrons eram dele, os dois. Então esse nitrogênio aqui também ficou com 7 elétrons, né? E aqui também a gente tem essa condição, que é essa molécula aqui, ó, o ClO2, tá? O ClO2, o cloro, vamos lá, ó, o cloro está aqui, ó, é um halogênio, ele tem 7 elétrons na última camada, 7. Na real, o cloro só quer fazer uma ligação covalente. É isso que ele quer fazer, tá? E olhem o que esse cloro aqui fez. Esse cloro aqui fez 4 ligação covalente. Olhem a loucura que é isso daí. E isso aí existe. Um cloro fazendo 4 ligação covalente dá até um nó nos olhos da pessoa que está no ensino médio, olha para essa molécula que ela diz que não existe, né? Mas existe. Então, o que quer dizer o cloro fazendo 4 ligação covalente? Ele já tinha os 7 elétrons dele, que estão simbolizados pelas bolas, esferazinhas ali, né? E agora ele vai ter, o núcleo dele vai ter a sensação que chegaram mais 4 elétrons. Então ele tinha 7, 8, 9, 10, 11. Isso aqui, além de ser uma expansão na camada de valência, que ficou com mais do que 8, ele ainda ficou com mais do que 8 em número ímpar. É uma loucura. Isso aqui, aos olhos, parece que não tem como existir essa molécula aqui. E existe. Então são exceções. Eu, por muito tempo, nunca me preocupava tanto com exceção, né? Mas, no fim, você estuda química, aprende um monte de coisa, chega lá, quando tu precisa da química, aparece um troço lá que o professor não ensinou, né? Então, eu deixo para vocês julgarem aí a importância disso, né? Então, e o que eu percebo é que as questões vão colocando só nas exceções. Pessoal, então acho que de ligação covalente eu encerro aqui, né? E as próximas ligações que a gente vai estudar, que é a última aqui, né? São 3 tipos de ligações intramoleculares, né? A ligação iônica, a gente já viu, as ligações covalentes. Dentro da covalente tem a covalente coordenada, né? Mas eu considero que está dentro da ligação covalente. E depois, a outro tipo de ligação que existe são as ligações metálicas. Eu usei de novo esse slide aqui para mostrar agora, então, que quando é que vão acontecer as ligações metálicas. É quando a gente tiver que ligar átomos que querem perder elétrons com átomos que querem perder elétrons. Então, aqui parece até estranho, parece que não vai dar certo, né? Pô, um cara quer perder, ele vai se ligar com outro que quer perder? É isso mesmo. E isso acontece. Então, repetindo, ligações metálicas são ligações entre átomos que querem perder elétrons. E obviamente que são os metais, né? São os metais que querem perder elétrons, então é isso que vai acontecer, certo? Bom, vamos adiante aqui. Essas ligações metálicas, elas acontecem da seguinte maneira: esses átomos ficam próximos uns dos outros e se organizam em estruturas. A gente diz que eles se empilham. Existe até essa expressão, empilhamento dos átomos, né? Como é que eles se organizaram entre eles, esses átomos que querem perder elétrons? E eles vão se empilhando em formas muito organizadas, né? E existem modelos organizacionais de como que os átomos se empilham. E a explicação disso vem um pouco do tamanho do átomo, né? Devido ao tamanho que ele tem, ele consegue se empilhar. O melhor jeito de empilhar ele é o jeito tal. Ah, um outro átomo já é um pouco menor. Ah, daí ele consegue se empilhar melhor, então, de tal jeito, sabe? O jeito em que esses átomos se empilham não faz parte do estudo aqui no ensino médio. Por mais que até tenha uma imagenzinha, tipo essas 3 aqui lá no livro de vocês, a gente não estuda isso aí no ensino médio, o jeito que os átomos se empilham, tá? Inclusive lá também no livro vai ter o jeito em que eles se empilham,
eles acabam formando umas célulazinhas, que é, na verdade, é a menor parte onde tudo depois disso começa a repetir, né, do empilhamento. Então essas células aqui, elas têm nomes e tudo mais, né, que eu nem vou entrar em detalhe aqui em nomes e assim por diante. Embora lá no livro até surgiram uns nomezinhos ali, né, mas não vou entrar. Só vou dizer então que o jeito em que os metais se empilham, né, se organizam, eu digo, essa expressão empilha até parece estranha, mas ela é usada mesmo, né, o empilhamento dos átomos. Eu acho que o nome mais correto é como que eles se juntam, tá? O jeito em que esses metais se juntam, ex- existem 14 possibilidades para eles se juntarem. Portanto, vai existir 14 tipos de empilhamento de átomos. Esses 14, eles são chamados de rede Bravais, que também a gente não estuda no ensino médio. Por curiosidade, né? Só por curiosidade, deixa eu catar aqui. Tá aqui as redes Bravais, ó, tá? As redes Bravais, elas são essas 14 possibilidades aqui, ó. Se vocês contarem aqui, estão 14 possibilidades. Ali no livro do ensino médio de vocês, ele colocou a... Deixa eu até voltar aqui, porque eu não me lembro. Ele botou cubo de face, a cubo de corpo centrado e a cubo de face centrada, né? Então ele botou no livro ali o exemplo tá essa aqui, ele botou essa aqui e depois ele botou essa aqui, tá? Mas não interessa. Interessa que a gente não vai estudar isso aí aqui no ensino médio, tá? Mas só para vocês saberem aqui, como é que são as ligações metálicas? São um aglomerado de átomos metálicos, tá? É isso, é um aglomerado, que tem toda uma estrutura que a gente vai estudar se for em um outro nível aqui no estudo da química, né? Que é as redes Bravais. E também não só na química, se vocês forem estudar engenharia dos materiais, vocês vão acabar estudando isso aqui, não só na química, tá? Mas, o que eu quero dizer para vocês aqui? No ensino médio, como a gente não vai estudar isso aí, no ensino médio vai ter uma facilidade bastante, que é o seguinte, aqui a gente não tem todo aquele estresse de como é que se forma as moléculas do NaCl, a gente já estudou, sabe? Então, como é que forma aquele tipo das moléculas de ligação iônica? Como é que formavam as moléculas com ligação covalente? Tinha toda uma trabalheira para ver como é que formava a molécula. No caso, se vocês pensarem, aqui nessa parte aqui, como é que se formam as ligações metálicas, a gente nem desenha as ligações metálicas. Aqui no ensino médio a gente não vai fazer assim, então como é que será que é uma molécula ferro com ferro, sabe? Como será que é, né? Aí a gente não vai colocar no papel o desenho da molécula de ferro com ferro, tá? Então essa é uma barbada aqui que vocês vão ter, né, em relação às ligações metálicas, certo? Vou parar esse vídeo aqui e já sigo no próximo.